Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Aqui no canal com o professor Luiz, você vai aprender o que a Bíblia diz. Nós vamos começar hoje o estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. E o Evangelho de João não é o Evangelho sinótico. Ele tem uma outra abordagem. Qual é essa abordagem? Ele ressalta o aspecto divino de Jesus e traz uma linguagem para que todos possam entender. A princípio pensou que tivesse sido escrito para o grego, né? Ele é um evangelho profundamente teológico, com destaques teológicos, e João, né, que é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, imagina ser lembrado como o discípulo que Jesus amava, glória, né? João conhecia a geografia da Palestina, né? Palestina localizando Betânia, cerca de 15 estádios, por exemplo, apenas como exemplo, quase 4 quilômetros, né, de Jerusalém. Mencionando unicamente as bodas de Caná, né? Você vê que vocês vão perceber que vão ter muitos detalhes sobre isso. João foi o último apóstolo a morrer. João, ele morreu de causas naturais, embora tenha sofrido. Ele não deixou de sofrer, mas ele morreu de causas naturais. E foi o último evangelho a ser escrito por volta da década de 50, não depois de 70, como alguns acreditam, tá? Entre 50 e 70 ali, tá? 70 foi o ano em que o templo de Jerusalém foi destruído pelo general Tito, tá? E a mensagem de João era propor uma versão da mensagem cristã que fosse atraente para os pensadores gregos. Mas, meu irmão, minha irmã, é importante ressaltar que o Evangelho de João ele vai focar basicamente na questão divina de Jesus, né? Uma parte divina de Jesus. E para começar, vamos estudar o capítulo 1 hoje. O capítulo 1 vai começar a narrativa levando lá para Gênesis. No princípio, Bereshit, né? Era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. As trevas não a derrotaram. Jesus, então, estava no princípio da criação, como diz, passamos o homem, segundo a imagem, conforme a sua semelhança. Está lá na criação, lá nós vemos Deus, o Criador do universo, sustentador de todas as leis físicas e biológicas, e o Criador do universo. Nós vemos a presença do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo parado por todas as águas, e a presença de Jesus Cristo, o Filho, como está escrito aqui. Depois de ter narrado isso tudo, ele vai aparecer aqui, vai falar sobre João Batista. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Não fala dos pais, Zacarias e Isabel, nada disso. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Meu irmão, quando fala lá que a luz brilha nas trevas, as trevas vão derrotar, está falando das tentações, está falando da escuridão do começo do mundo. Quando lá Deus criou os céus e a terra. Então ele criou os céus, são vários céus, porque supondo que cada planeta tem seu próprio céu, e criou a terra. Então Deus, quando ele fala cria os céus, ele está dizendo que criou o cosmos, o universo, e a terra especificamente, né? Jesus venceu a morte, que também é uma forma de trevas, na sua ressurreição. E ele vai dizer, aquele que é a palavra, e aquela questão do logos e rema, né? Não, é uma coisa secundária aqui. Aquele que é a palavra estava no mundo. Por que é a palavra aqui? Por que é a palavra? Porque ele é o verbo encarnado. E outra coisa,
Deus criou o mundo falando. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes tornaram filhos de Deus. Nós perdemos a condição de filhos de Deus e retornamos à condição de filhos de Deus, o herdeiro do trono da graça, quando aceitamos a salvação de Jesus. Porque não é a gente que aceita Jesus, Jesus é que nos aceita. A graça salvadora. Os que não nasceram por descendência natural, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne vivente em nós, Deus encarnado. Jesus, meu irmão, ele se tornou carne, viveu como carne, morreu como carne, ressuscitou como carne e ascendeu ao céu como carne. Ou seja, Jesus nunca deixou de ser o homem, verdadeiramente o Filho do homem, meu irmão. Maria amamentou Jesus, o Filho de Deus. Isso é de uma profundidade, uma coisa extraordinária. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem de mim, depois de mim, e é superior a mim, porque já existia antes de mim. A condição de João de humildade e reconhecimento de Jesus, né? Todos recebendo da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei não salva, mas Jesus salva. A graça salva. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Unigênito, único no gênero, tá? E João Batista vai negar ser o Cristo. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. O Cristo quer dizer o ungido, né, o enviado. Então quem você é? Elias? Ele disse não. É profeta? Ele respondeu não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos a resposta para que levemos aquele que nos enviaram. O que você diz acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. João Batista, ele não se proclama profeta, mas João Batista é o último profeta, encerrando os profetas, é o último profeta do Antigo Testamento. Embora Malaquias esteja lá no último, seja o último, mas João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de amarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, João Batista. E aí vem a seguinte coisa: no dia seguinte, depois desse dia, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante essa expressão. Essa expressão é encontrada na Bíblia somente aqui e no verso 36, meu irmão. Este é aquele a quem me referi quando diz: vem depois de mim, homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso vim batizando, por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, Batista é quem vai mostrar Jesus, vai apresentar Jesus a Israel, através do batismo, né? Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, e não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse vindo. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Jesus, quando é batizado, o Espírito Santo começa o ministério de Jesus. E Jesus vai chamar os primeiros discípulos, né? No dia seguinte, João estava ali, novamente, com 2 de seus discípulos, quando viu Jesus passando. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Versículo 36, conforme dito antes, né? Ouvi-o dizer
isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os dois seguiam, perguntou: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, né, que é mestre, né? Onde está hospedado? Jesus respondeu: vem e verão. Vem e verão. E eles foram com Jesus, né? Por volta das 4 horas da tarde, viram onde estava hospedado, passaram aquele dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, lembra que André, irmão de Simão Pedro, Simão Pedro tinha barcos de pesca. Era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: achamos o Messias, quer dizer, o Cristo, né? Ele levou Jesus. Jesus falou para ele: você é Simão, filho de João. Você é chamado Cefas, que traduzido, né, é Pedro. Jesus vai chamar Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Embora eu estivesse ali, o ministério de Jesus se deu na maior parte do tempo em Cafarnaum, tá? Quando encontrou Filipe, disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele quem sobre Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Não era carpinteiro, José não era carpinteiro, José era um construtor, era arquitecton no grego, de arquitetura, de construtor, tá? Perguntou Natanael: Nazaré, pode alguma coisa boa vir de lá? Jesus nasceu em Belém, de Judá, foi para Nazaré, foi para Galiléia, por isso foi para Galiléia chamado Galileu, e foi para Nazaré e foi chamado Nazareno. Percebe? E o seu ministério se deu na maior parte do tempo em Cafarnaum. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita que não há falsidade, não há dolo, né? Um israelita verdadeiro. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes que de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus nunca se proclamou rei de Israel, né, meu irmão? Jesus: você crê que eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisa muito maior do que essa. E acrescentou: digo-vos em verdade, vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meu irmão, este é o capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Você percebe pelo conteúdo que é um evangelho extremamente teológico. Já começa lá falando sobre o verbo, sobre a encarnação de Jesus, a concepção de Maria, a encarnação de Jesus, e falando diretamente de Gênesis. No princípio que o Deus, Bereshit bara Elohim. Né? Lembrar que bara é o verbo exclusivo de Deus, porque não é simplesmente criar, é criar a partir do nada. Criar falando e a partir do nada. Irmão, nem irmão. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos conforte e nos ilumine a entender a mensagem. Deus nos abençoe. Amém.